Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever e deixar o seu gostei, ou o seu não gostei, depois de assistir o vídeo. E não se canse de partilhar, para que o nosso estudo chegue a quanto mais pessoas possíveis, tá bom? Você está gostando? Partilha, 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 dá o seu gostei, se eu não gostei, comente, né? Comente todos os seus comentários, eu vou lá, vou conferir seus comentários lá. Bom, quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os nossos colaboradores. Estamos ao final de mais um ano e eu gostaria de agradecer a todos os nossos colaboradores, aqueles que fazem de maneira formal, aqueles que fazem de maneira anônima, mas todos vocês que colaboram com o canal, tá bom? Muito obrigado, de maneira especial a professora Ana Lúcia Escapim, que é a professora Márcia Aparecida Miguel Zipone, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, do qual o contato está aqui embaixo, na descrição do vídeo, juntamente com o estudo da aula de hoje e a bibliografia, tá bom? Bom, estamos na 31ª lição, estamos entrando num novo tema, a primeira parte da prisão de Paulo. Nós vamos fazer um estudo de Atos 22 ao capítulo 28. Hoje nós vamos, talvez, adentrar aí 1 ou 2 capítulos. Bom, nossa última aula, nós finalizamos a terceira viagem, as grandes cartas, no capítulo 19 a 21. Vimos a chegada de Paulo a Jerusalém, como foi acolhido pelo bispo de Jerusalém e como foi perseguido pelos judaizantes. Além da grande confusão, as mentiras que levaram Paulo a ser detido pela autoridade romana. Hoje, nós vamos iniciar um novo capítulo, né? Que tem como foco a prisão de São Paulo na etapa final de sua jornada. E dentro do estudo dos Atos Apóstolos, qual é a função deste texto? Porque São Lucas foi tão descritivo em alguns momentos? Porque ele faz questão de narrar isso. Porque faz parte da vida do apóstolo, faz parte da vida do cristão a perseguição. Faz parte da vida do cristão, muitas vezes, a acusação injusta, faz parte da vida do cristão, muitas vezes, a perseguição. E aí ele quer mostrar como é que um verdadeiro apóstolo se porta. A primeira marca de São Paulo é a inteligência. A segunda marca de São Paulo é a confiança em Deus. Deus que não deixa ele em momento algum. E terceira marca do apóstolo é usar de tudo aquilo que ele possui. Todos os dons que lhe foram dados, todas as qualidades que ele possui. Ou seja, Paulo em momento algum se passa por um tolo. Ele é uma pessoa muito esperta, ele é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que transita pela sociedade, ele conhece as outras culturas, ele conhece as outras religiões, ele conhece de política, ele conhece de religião, ele conhece do antigo, do novo, ele conhece. E tudo que ele conhece se transforma numa ferramenta nas mãos de Deus para a propagação do Evangelho. Como Cristo começou na região da Judéia e foi chegando a Jerusalém, como ele fez toda a caminhada pelo deserto, Paulo também faz. As viagens de Paulo, elas representam isso, a caminhada de Jesus. A caminhada de Jesus, a caminhada do Cristo dentro de um novo ambiente, não o ambiente dos judeus, o ambiente universalizante da fé pagã. E Cristo está ali, na pessoa de Paulo. E aqui nós conhecemos aquela grande expressão da teologia cristã. Onde está um cristão, ali está Cristo. Bom, nós vamos iniciar o nosso estudo hoje lembrando dessa dinâmica. Paulo é preso por crer no ressuscitado. Crer no ressuscitado. São Lucas nos chama de Teófilos, né? E chegamos juntos dentro dessa caminhada como Teófilos, como amigos de Deus, até este último ato da história contada por Lucas nos Atos dos Apóstolos. Estamos na festa de Pentecostes, é o ano 58. São Paulo chegou a Jerusalém, no templo, ele provocou uma revolta violenta. Não porque quisesse, mas porque os judeus conservadores queriam prendê-lo, queriam
se arrogaram de ter um poder que não possuíam mais sobre ele. E isso ele vai deixar bem claro. Uma coisa é o judaísmo, outra coisa é o cristianismo. Chegam ao ponto de querer linchá-lo. Isso é grave, é gravíssimo, mas vai além. Eles acusam Paulo de agir contra a lei. Mas aí vem aquela grande questão. Que lei? A lei deles, a lei dos judeus. Paulo está fora do judaísmo. Paulo está fora dessa tradição. Ele bebe nessas tradições pela sabedoria do povo de Israel, pelo respeito que tem pelas tradições de Israel, porém ele não é mais. Né? E aí nós vemos que São Paulo faz também por merecer da sua qualidade de romano. Né? Se Cristo chegou a Jerusalém pelas qualidades que ele tinha como um judeu, Paulo chegará a Roma pelas qualidades de ser um romano. Então, bloqueada foi, naquele primeiro momento, a tentativa de linchá-lo, de matá-lo, pelo tribuno que estava na Fortaleza Antônia. São Paulo consegue obter uma permissão e nessa permissão ele quis se defender, ele quis dizer quem de fato ele era. E aqui primeiro adendo que eu faço aqui, dar razões de sua fé. Você que é cristão, nós que somos cristãos, devemos conhecer muito bem a nossa tradição. Não somente a tradição bíblica, mas a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, conhecer exatamente de onde nós viemos, quais foram as verdades da fé que foram propagadas e foram defendidas no decorrer dos anos. Ler. Hoje é muito fácil a gente ter uma versão do catecismo nas mãos, uma versão da Bíblia, uma versão do direito canônico, uma versão da história dos santos nas nossas mãos. É muito importante que a gente saiba as nossas origens. No discurso que Paulo vai fazer diante do tribuno romano, ele deixa muito bem claro isso. Ele conhece a fé. Há um momento em que ele vai chegar a dizer a seguinte frase: eu respeito muito, eu sou judeu, eu respeito as tradições judaicas. Né? Por quê? Conhecer muito bem onde você está. Nós temos um país sul-americano com grande história, que tem a sua origem de todos os cantos do mundo. Mas nós, como cristãos, temos que saber a nossa origem, saber qual a nossa raiz e conhecer muito bem ela, porque ela não é uma coisa qualquer. Não é... de vez em quando eu escuto aquela expressão, Deus é um só, é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Nós não somos herdeiros de uma tradição pagã, nós não somos herdeiros de uma tradição animista, nós não somos herdeiros de uma tradição politeísta, nós somos cristãos. A nossa tradição, ela se apresenta muito bem. Tudo aquilo que de vez em quando eu escuto, eu fico até assustado, as pessoas criticando a maneira rígida com que certas coisas, ao ver dessas pessoas, é tratada pela fé cristã. Não. Religião é uma coisa, ideologia e outras coisas que por aí vão, são outras coisas, não tem problema nenhum de você conhecer essas coisas, mas isso não é fé cristã, né? As nossas raízes, elas devem ser conhecidas. A nossa tradição de santidade, a nossa tradição de testemunho cristão, muitas das coisas que são criticadas hoje foram conquistadas por nós, por gente batizada, por gente crismada, por gente casada, por gente que recebeu os sacramentos, por gente que conheceu Jesus Cristo. Muitas coisas que nós hoje escutamos e falar tanto aí, elas dependem da misericórdia de Deus, que foi trazida pelas mãos de muitos homens e de muitas mulheres. Então, conhecer a sua fé é o primeiro dado dos Atos dos Apóstolos nessa última parte. Saiba bem quem você é. Conheça a sua história. Conheça aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Ou frases do próprio Paulo:
Tudo posso, mas nem tudo me convém. Existem muitas coisas que são boas, mas não me convém. Então, sigamos a nossa caminhada. Bom, estamos no capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos. Lucas apresenta um pedido de desculpas, né? São Paulo, ele se apresenta diante dos judeus, ele se apresenta diante dos judeus e se apresenta de uma maneira respeitosa diante dos judeus. Ele não está ali para fazer em momento nenhum, na verdade ele estava em Jerusalém cumprindo exatamente aquilo que o bispo de Jerusalém tinha lhe pedido, ou seja, seja paciente, seja calmo, seja complacente com a maneira de viver desse povo. Nós estamos na terra deles. Aqui é Jerusalém, aqui é sede do judaísmo, né? Haja com tranquilidade em meio a eles. E Paulo vai se dirigir aos judeus de uma maneira respeitosa, inclusive na maneira com que ele fala a eles. Ele não falou em latim, ele não falou em grego, ele falou com eles em hebraico. E aí, dos judeus, por estar falando em hebraico com eles, ele está recebendo atenção. Aqui um outro adendo que faço. Quando nós vamos falar com alguém, expor a nossa fé, falemos na linguagem dessa pessoa. Não usemos os nossos conceitos, por mais que eles sejam claros para nós temos que saber transformar eles em algo que aquela pessoa entenda. Muitas pessoas não nasceram no mesmo berço, abençoado pelo Espírito Santo, não nasceram dentro da mesma família, onde se reza 3 vezes ao dia, se faz o sinal da cruz. Não, muitas pessoas não sabem nem o que é uma mesa, né? Não sabem nem o que se é fazer uma oração. Então, quando Paulo se colocou no meio deles, Paulo se reportou a eles de uma maneira respeitosa. E o capítulo 22, versículo 2 diz assim: quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, escutaram-no com maior atenção. Então, lembremos disso. Falemos às pessoas que queremos evangelizar, queremos instruir na linguagem delas. Seja simples, seja elevada, na linguagem delas. E Paulo vai dizer algo muito bonito. Eu sou judeu. Nasci em Tarso, da Cilícia, mas me criei nesta cidade. Instruí-me aos pés de Gamaliel em toda observância da lei de nossos pais, partidários, entusiastas das causas de Deus, como todos vós aqui também sois até o dia de hoje. E aqui é muito bonito, o evangelizador cristão que tem respeito pela outra cultura, pela outra religião. Lucas ele vai lançar aqui os parâmetros de uma eclesiologia, ou seja, a fé cristã ela nasce dentro do berço judeu. Nós somos a continuação de uma grande tradição que começou com Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. As fontes do cristianismo encontram-se dentro do judaísmo, mas nós vamos além. Nós vamos para um lugar aonde eles ainda não chegaram. Eles querem o Messias. Nós temos o Cristo. E vamos seguindo Paulo. Paulo recorda a sua experiência juvenil, enfatiza quanto jovem era orgulhoso, um defensor das tradições. Em Atos 22:4, eu persegui esta nova doutrina até a morte, prendendo, jogando homens e mulheres na prisão, como o sumo sacerdote e toda a faculdade de anciãos pode testemunhar por mim. Deles recebi cartas para nossos irmãos em Damasco, para levá-los lá como prisioneiros para Jerusalém e serem punidos. E aí ele está dizendo que ele esteve onde eles estão agora. Paulo se coloca no lugar daquelas pessoas que se sentem agredidas. Paulo está se colocando no lugar deles. É uma história que o leitor dos Atos dos Apóstolos já conhece, porque essa narração já esteve tantas vezes elencada dentro da obra. São Lucas faz questão de citá-la para mostrar que todo evangelizador tem a sua história
E essa história é própria. E é natural que nem sempre ela seja libada do ponto de vista de conteúdo, de atitudes na vida antes da conversão. Mas deve ser autêntica. E deve ser uma autêntica manifestação de conversão. São Lucas, ele, como disse, ele sempre cria um discurso em relação de quem está falando. E em relação daquilo que ele acha importante. E é o que ele vai fazer aqui com São Paulo dessa vez também. Na primeira pessoa, Paulo conta toda a sua jornada. Desde o momento em que ele escuta no caminho de Damasco, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, ele conta como foi a sua conversão, o seu encontro com Ananias, a perda da visão, o seu batismo. Ele conta a sua história. Aqui, outro adendo que faço. Nós devemos saber de onde viemos. Qual é a nossa história de fé? Quantos são os cristãos que se lembram do nome de seus catequistas? Quantos são os cristãos que se lembram do nome do bispo que o confirmou? Quantos são os cristãos hoje que lembram qual foi o sacerdote que o batizou? Ou quem o batizou? É algo que tem que ser mudado. Talvez com esta reforma na catequese que estamos trabalhando, vamos chegar um dia ela, talvez nós voltemos a essas origens. Qual é a minha comunidade de origem? A gente vê nos Atos Apóstolos que Paulo, depois de fazer tudo, ele volta sempre para a sua comunidade de origem. Qual o nome da tua paróquia? Onde você nasceu? Quem são as pessoas que te formaram? Quem são as pessoas que deram testemunho para você? Como foi esse testemunho? A história. É por isso que tão fácil hoje é. Muitas pessoas mudam de religião, mudam porque nunca tiveram uma. Mudam porque nunca viveram a sua. Essa é a grande realidade que Paulo está colocando aqui. Ele tem uma história. Ele sabe quem são os seus avós, quem são os seus bisavós, quem são os seus pais, de onde ele nasceu, quem lhe instruiu, quem lhe formou. Isso é bonito. Isso é grande e profundo e algo que está se perdendo. Atos dos Apóstolos, hoje, 2000 e tantos anos depois de ter sido escrito, vem lembrar a nossa fé que isso é um valor inegociável. Cada cristão tem que saber a sua origem, tem que construir a sua história, tem que saber os seus conceitos. Bom, São Paulo, então, do versículo 7, do capítulo 22 até o versículo 21, ele conta isso. Ele vai contar a sua história. E termina no versículo 21 dizendo: ele me respondeu, vai, porque eu te enviei para longe, às nações. Paulo vai dizer que a sua vocação, ela é de evangelizador. Ele começou como judeu, mas hoje ele é um cristão. Ele começou entre os judeus, mas hoje ele fala aos pagãos. Nesses 14 versículos, do 7 ao 21, São Lucas relata a história do apóstolo para consolidar a sua vocação. Não é só um episódio histórico, né? Mas também uma nova visão do que ele teria tido em Jerusalém. Ou seja, durante os primeiros anos da vida de Paulo, após Jerusalém, o que foi que ele fez? Como é que ele está hoje, preso em Jerusalém? Por que ele está sendo preso? Porque ele deu um passo adiante dos seus irmãos judeus. Ele tem um Messias, ele tem um Mestre, ele tem um Senhor que veio a ele, no nome de Cristo. E ele vai levar esta verdade, queiram eles ou não, até o seu último dia. Porque esta é uma verdade que sobrepujou tudo aquilo que eles buscavam. Essa é uma verdade que transforma a sua vida. Paulo conta que a sua vocação é também uma missão, ou seja, testemunhar Deus de Israel, até mesmo aos gregos, aos pagãos, aos não-judeus, porque Cristo é a salvação. São Lucas apresenta aí um protótipo de toda vocação cristã, ou seja, não importa se você é Paulo, se você é o José, se você é o Euclides, essa é a sua missão. Testemunhar Cristo onde quer que você esteja, com a sua vida, com a sua história, com a sua atitude, com todo o seu conhecimento. Nada há em você que esteja no lugar errado.
todo o teu conhecimento, a tua profissão, a tua história de vida, ela é um instrumento para a conversão de muitas pessoas. Eu me lembro um período que trabalhei numa casa de recuperação de jovens envolvidos com alcoolismo, com drogas, e eu achava muito interessante a capacidade de conversão causada por um testemunho bem vivido, de uma conversão bem vivida. Como alguns jovens, depois de terem passado por todo um caminho destruidor, se tornavam sementes de reconstrução. É São Paulo dizendo isso aqui. Onde está um cristão, ali está Cristo. Esse discurso que se apresenta, ele não alcançou entre os judeus um bom sucesso. Por quê? Porque ele estava falando a verdade. E nem sempre quando se fala a verdade, ela é bem aceita. Versículo 22, haviam-no escutado até essa palavra. Então levantaram a voz. Tira do mundo este homem. Não é digno de viver. E vociferaram e rasgaram as vestes e lançaram para o ar. Aqui são expressões do escândalo judaico, do escândalo, são expressões muito orientais, né? Criou-se um tumulto, né? Rasgar as vestes, tapar os ouvidos, jogar pedras, são expressões orientais de repulsa, né? De manifestação de descontentamento. E isso chegou no nível que o tribuno romano Cláudio Lísias, que era o comandante da corte, que presidia a Torre Antônia, que ficava ao lado do templo, pedisse para pegar Paulo e levar para a Torre Antônia, ou seja, para que ele fosse protegido na fortaleza. Ele interrogou e, de acordo com as duras práticas militares próprias da época, entregou Paulo para ser torturado. Ele queria que Paulo falasse sobre tortura, né? Próprio da época, né? E eles amarraram com laços de couro, mas antes de ser açoitado, Paulo fala algo. Você pode prender um cidadão romano que ainda não foi julgado, e quando iam, versículo 25, amarrando Paulo, é permitido açoitar um cidadão romano sem sequer ser julgado? O centurião ficou assustado, ficou preocupado. E então correu novamente e foi falar com o tribuno. E o tribuno vem falar a Paulo, versículo 27. Dize-me, és romano? E Paulo respondeu, sim, eu sou. E aí acontece uma coisa muito interessante. O tribuno, esse Cláudio Lísias, ele não era romano de nascimento. Ele tinha comprado a liberdade. Ele era um escravo que se tornou romano comprando por dinheiro o seu status de romano. Ele era um livre, um liberto. E o tribuno replicou no versículo 28. Eu adquiri este direito de cidadão por grande soma de dinheiro. E aí Paulo responde, pois eu sou por nascimento. E então separaram ele daqueles que iam torturá-lo e o tribuno pediu, né, que ele fosse solto, colocasse em liberdade. E aqui eu faço um outro adendo, né? Ser um cidadão romano coloca Paulo numa situação de privilégio. E o tribuno também estava com medo disso, porque era proibido, independente de quem ele fosse. Percebeu que Paulo era um cidadão romano e ele tinha colocado Paulo acorrentado sem julgamento. E ele, mesmo ele sendo juiz, ele não tinha permissão para fazer esse tratamento. No entanto, como ele tinha sido acusado, o tribuno teve que prosseguir o interrogatório de um julgamento. Ou seja, no outro dia, Paulo vai ao santuário. Paulo, versículo 30 do capítulo 22, no dia seguinte, querendo saber com mais exatidão de que os judeus o acusavam, soltou-o e ordenou que reunissem os sacerdotes e o grande conselho
e trouxe Paulo e mandou comparecer diante dele. Então, é a mesma cena. É a mesma cena de Cristo sendo julgado por Pilatos. Só que aqui, nós temos uma pessoa que está julgando alguém que está livre. Então, é como se fosse uma... Esse interrogatório ele é diferente, porque ambos os lados têm direito a se defender. O capítulo 23 inicia-se com Paulo livre, diante da Suprema Corte Judaica. E nesse caso, Paulo vai fazer novamente, como é próprio de Lucas, um discurso apologético. Ele tenta novamente dar razões de sua fé para aquele povo. São Paulo, fitando nos olhos os membros do conselho, não mais na qualidade de preso, mas na qualidade de cidadão: irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. E o sumo sacerdote do santuário, o cabido, ou seja, o grupo de sacerdotes do santuário, eram 70 homens, né? E a autoridade naquele ano era um tal de Ananias. Ele tinha sido nomeado por volta do ano 47. Momento em que ele tinha sido preso, enviado para Roma, demitido, né? Em seguida, devolvido em graça. Ele foi assassinado em 66, no início da Guerra Judaica. Esse sumo sacerdote, Ananias, reage negativamente, declarando que as declarações de Paulo e ordena que seus assistentes lhe deem um tapa na boca. Paulo reagiu, né, duramente. Mas Ananias, o sumo sacerdote, assim, Paulo disse: Deus lhe ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e é contra a lei que mandas que eu seja ferido, porque ele é inocente. O inocente não pode ser apedrejado, o inocente não pode, ele não pode ser, ele está agindo contra a lei. Porém, Paulo falou, né? Paulo escandalizou os presentes com aquilo. Ou seja, os assistentes vão dizer a Paulo: tu injurias o sumo sacerdote de Deus? Paulo, então, novamente, pediu desculpas porque ele não sabia quem era Ananias. E aí ele se justifica citando, inclusive, um texto do livro do Êxodo: você não deve insultar o líder do seu povo. E Paulo vai dizer: se eu soubesse que você é líder do povo, eu não teria feito isso. E aí ele se coloca respeitosamente diante daquela fé. Novamente, falo daquilo que São Lucas quer apresentar para a gente. Ou seja, diante de uma outra cultura, de uma outra religião, manter o respeito. Manter o respeito para as autoridades. Neste ponto, Paulo, sabendo que no santuário uma parte era saduceu e a outra parte dos sacerdotes era fariseu, ou seja, era de origem dos escribas, aproveitou essa divisão jogando um contraste teológico. E ele diz em alta voz: Paulo sabia, e aí volta aquela primeira expressão da aula de hoje, Paulo está sendo julgado por crer na ressurreição. Paulo sabia que parte do Sinédrio, isso é o versículo Atos 23, 6, era saduceu e a outra de fariseus. E aí Paulo vai dizer: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que estou sendo julgado. Opa! Paulo, ele inseriu um problema teológico aqui. Não é mais do que ele está fazendo, mas naquilo que ele acredita. E ele destaca que a sua culpa é crer na ressurreição. E aí ele se aproxima do grupo dos fariseus e afirma publicamente que compartilha da fé da ressurreição que também os fariseus têm. Claro, Paulo não explicitou adequadamente o motivo concreto de sua pregação na ressurreição de Jesus, que ele reconhecia como Cristo. E São Lucas ele vai relatar que colocou essa questão teológica da ressurreição como um fato que é um marcador de águas. Paulo, de certa maneira, ele colocou inteligentemente esta situação para que acontecesse algo que inevitavelmente aconteceu. Ao dizer essas palavras, houve uma discussão entre fariseus e saduceus.
E aquele grupo que estava todo reunido para acusar São Paulo se dividiu. São Lucas ele explica aos leitores menos instruídos o que foi que aconteceu. Qual era a situação ideológica da época. Então são esses dois grupos. Aqui eu faço mais um adendo, que eu acho que é muito importante para a gente saber. Sobre as intenções de São Lucas de colocar isso, de ressaltar isso. Ele mostra que em qualquer religião, mesmo a judaica, sempre terá dentro de si pontos de fragilidade. E onde há essas fragilidades, há sempre uma brecha na muralha. E aí, é nessa brecha que tudo pode começar a ruir. Aqui eu creio, meus caros, que vocês podem entender porque desde Jerusalém, os concílios, sínodos, conferências sempre foram um ponto muitíssimo importante para a fé católica, para a fé cristã. Pois pensamentos divergentes, pouco claros, mesmo que dentro de pequenos grupos, de maneira imperceptível ao nascer, eles têm um potencial de tornar-se em grandes divisões. E na história da igreja, ela coleciona um rol de enormes exemplos de que uma ideia errada, mesmo que bem intencionada, cria aquilo que a gente chama, que os gregos chamavam de diabolos, ou seja, dia, separação, dois, entre, bolé, bolos, partes, divisão de partes. A fé cristã, ela tem, talvez vocês não saibam disso, né? O símbolo. Símbolo é uma parte só, é uma coisa unidade. Símbolo, que é o contrário de diabolos. Então, a fé cristã ela é simbólica, ela une. Ela não é diabólica, que separa. Onde houver separação, na sua casa, na sua comunidade, no seu clero, no seu país, algo não vai bem. Algo não vai bem. Por isso que nós devemos gastar tempo, investir tempo, expondo os nossos argumentos, entendendo, avaliando, estudando, porque nós devemos ter sempre definido de maneira muito clara aquilo que nós cremos. Ou como disse Santo Agostinho, né? Crê para compreender e compreende para que creia com mais qualidade. Bom, vamos voltar ao texto. Atos 23:7 mostra que depois que ele falou isso, houve uma grande discussão entre fariseus e saduceus, dividiu-se a assembleia, né? Porque os saduceus afirmavam que não havia ressurreição, nem os anjos, nem espíritos, mas os fariseus, na verdade os saduceus eram um tipo de ateus práticos, ateus práticos. Eles acreditavam que Deus existia só para cumprir ritos e para ganhar dinheiro, mas na prática morreu, caiu na terra, vai virar adubo de planta. E os fariseus não, eles tinham uma outra visão, uma visão pós-mortem, né? E é exatamente isso que Lucas expõe. Esse exemplo ocorreu entre os judeus. E é por isso que foi usado por São Paulo contra eles. Ou seja, São Paulo usou uma brecha na muralha contra eles mesmos. Ou seja, é uma reflexão muitíssimo relevante para os dias atuais, né? Onde que, inclusive dentro da nossa fé mesmo, da vida cristã mesmo, nós vivemos num tempo de dissidências. Pessoas que talvez não conheçam profundamente a sua fé, ou acham que conhecem, e que se arrogam de ter ideias que não fazem parte da Sagrada Escritura, não fazem parte do catecismo, da tradição da igreja, não fazem parte do direito canônico, talvez façam parte mais de manuais de sociologia, de filosofia, né? Que às vezes são confundidos com religião para muita gente, mas que são brechas na muralha. Então aqui, São Lucas lá atrás deixa uma chamada de atenção. Cuidado com isso. Porque Lucas não teria motivo para
relatar isso, se isso não fosse algo muito importante na caminhada cristã até os dias de hoje. Bom, o que aconteceu? Depois dessa intervenção no santuário, ou seja, Paulo expõe 2 vezes as questões de fé, houve uma grande confusão. E aí, novamente, um risco de linchamento. Os judeus não conseguiram formular claramente por que eles estavam acusando Paulo. Né? Na verdade, Paulo diz, eu estou sendo acusado. Ele pergunta, eu estou sendo acusado porque eu acredito na ressurreição, mas vocês também acreditam, então vamos todo mundo para a cadeia. Né? Então, novamente, Paulo é preso, recolhido e levado para a Fortaleza Antônia. E Atos 23:11. Na noite seguinte, apareceu o Senhor e disse, coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que des em Roma. E aí Paulo entendeu tudo. Tudo pelo que ele passou até chegar aquele momento é para que ele fosse dono daquele momento. Ele deu testemunho. Ele falou exatamente por que é que ele está sendo perseguido pelos judeus. Porque ele crê na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que ele deu testemunho em Jerusalém, agora Paulo sabe qual é o caminho. Ele vai dar testemunho em Roma. E isso vai direcionando toda a nossa caminhada, todo o nosso pensamento, toda a nossa atenção para aquilo que vai acontecer a partir de agora. Bom, a partir dessa intervenção divina na vida de Paulo, isso já tinha acontecido antes em Corinto, quando o Senhor convidou igualmente para ter coragem, porque ele ia entre os pagãos, ele ia dar testemunho, dali ele foi ao Areópago, dali ele foi apedrejado, perseguido, mas o Senhor está comigo. Né? E engraçado, Corinto, aquela cidade infame, aquela cidade, um antro de prostituição, se converteu. E lá passou a existir um povo, um grande povo. Agora Paulo dá testemunho em Jerusalém. Ele marca, ele finca ali o marco do cristianismo. Ao ponto de ser compreendido pelos judeus como algo diferente, algo novo. O próprio Cláudio Lísias não trata mais ele como um judeu. Está tratando ele como um romano. Alguém que tem a capacidade de crer e tem a liberdade para crer em algo diferente. Então, ele não está mais sendo coagido e nem julgado como um judeu sobre as normas judaicas. Paulo ali, diante disso, diante desta, vocês podem não estar percebendo isso, mas é o que está acontecendo. Paulo está fundando a fé, a Igreja Católica Apostólica Romana. A partir dali, ela começa a ser tratada como não judaísmo, não como uma dissidência do judaísmo, não como uma heresia judaica, não como uma seita judaica, mas se torna uma fé, porque ela tem um Deus, tem um culto e tem uma moral definida. Paulo coloca os fundamentos da religião cristã. É isso que está nascendo. Nessas discussões, tudo que está sendo apresentado aponta para isso. Os cristãos acreditam na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e o veem como Deus e o veem como Salvador. Isso eu quero deixar claro para vocês, é isso que está acontecendo exatamente nesse momento. Através do quê? Através de um julgamento onde Paulo está preso. Então, agora, diante daquele momento de desânimo que Paulo pode estar passando, ele tem uma abertura. Paulo está na prisão, ele está condenado, ele está arriscando a sua vida, mas agora ele entende exatamente o que Cristo quer. Como Cristo colocou no alto do Monte Calvário, no Horto das Oliveiras e no Getsemane, ali as razões da sua presença entre os judeus,
Agora, Paulo coloca ali as razões da sua fé cristã. Lucas mostra como se portam até hoje os inimigos da fé. Ou seja, os judeus, eles não se deram por vencidos. Paulo está protegido na fortaleza Antônia, ninguém pode lhe tocar, ele não pode mais ser questionado porque ele disse que, embora ele respeite o judaísmo, o que ele está vivendo está fora do judaísmo, e é por isso que agora ele vai ser morto. É por isso que agora eles vão tentar eliminar Paulo, lançando mão de meios menos diplomáticos, podemos assim dizer, né? Em Atos 23:12, nós lemos: quando amanheceu, muitos judeus se reuniram e juraram com imprecações não comer e não beber nada enquanto não matassem Paulo. E após assumirem esse compromisso solenemente diante dos líderes do santuário, eles vão, né? Mas o Sinédrio, ele precisa cooperar para que isso aconteça. Ou seja, a autoridade judaica, ela precisa dar uma mãozinha. Então eles têm que atrair Paulo para o santuário, e nesse translado para o santuário, ele vai ser morto. O fato é que essa notícia vazou e correu pela cidade a conspiração contra Paulo. O filho da irmã de Paulo, sobre quem nunca mais vamos ouvir falar, não se teve, ele soube da trama e ele foi à fortaleza como romano, e levou ao centurião, se apresentou diante do centurião, que pediu para que ele fosse apresentado para o Cláudio Lísias. E esse sobrinho, ele foi convidado pelo tribuno, né, para dizer o que estava acontecendo. Então, ele ouviu, acreditou nele e disse que era para ele voltar, mas não dizer para ninguém o que tinha acontecido, né? E aí o tribuno, depois de levar a sério, ele decide proteger Paulo, até porque o dele também estava na reta. É um cidadão romano que está sendo perseguido por não romanos. Então, a função do Estado é proteger os seus cidadãos. A função do Estado é manter em segurança os seus cidadãos, né? Então ele chamou os centuriões, seus subordinados, e ordenou preparar 200 soldados e ir para Cesareia. Cesareia era assim, vamos imaginar, para a capital do estado, juntamente com 70 cavaleiros, 200 lanceiros, e partirem de madrugada. Ele deu ordem para preparar montarias também para Paulo não ter que ir a pé. Tudo isso, né, para que Paulo fosse tirado daquele ambiente que tinha se tornado extremamente perigoso para ele. Cesareia Marítima era onde residia o procurador da Judéia, aquele que tomava as decisões. Naquele ano era Félix, né, que era também igual o Cláudio Lísias, um liberto. Ele era irmão de Palantra, que era o favorito da imperatriz Agripina, e era o promotor desde o ano 52 e foi até o ano 60. Sendo assim, as ordens dadas pelo tribuno, entregue aos centuriões, foram cumpridos à risca, né? E o tribuno fez questão de escrever uma carta para o governador, para que o governador não corresse o risco de fazer a mesma besteira que eles tinham feito, ou seja, julgar Paulo ou escutar coisas de Paulo que não condiziam com a realidade. Então, a primeira coisa que ele diz assim, ele é romano. Então, versículo 25 e 26 vai dizer assim: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e está a ponto de ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a tropa, o livrei por saber que era romano. Está tirando dele da reta. Né? Tudo o que acontecer a partir de agora é de responsabilidade de Félix. Ele fez a parte dele. Esse romano não foi pego pelos judeus. Ou seja, ele brevemente relatou os fatos
né? E as tramas que foram organizadas pelos judeus e salvou Paulo. Em Jerusalém, os fanáticos judeus, eles não notaram que o prisioneiro tinha sido removido da fortaleza Antônia. Os cavaleiros de escolta, né, então voltaram, né, chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador e apresentaram Paulo. E Antônio Félix, ele leu a carta e perguntou a Paulo qual era a origem, de que província ele vinha. E aí Paulo respondeu que era da Cilícia, da província que era do antigo Herodes. E é nesse lugar que Paulo foi guardado. Ele foi guardado no pretório, que foi construído por Herodes, que era o antigo mandatário judeu daquela região. E esse pretório era um palácio que tinha sido construído por Herodes o Grande no 1º século e se tornou a casa do procurador romano. Bom, construímos toda a primeira parte. Paulo está em Cesareia, Paulo está protegido no pretório, ele está mostrando tudo aquilo que um cristão deve fazer, ou seja, quando nós vamos expor a nossa fé, nós não devemos agredir, não devemos acusar, nós devemos manter e usar tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós sabemos, colocando-se à disposição da verdade, colocando-se à disposição da transparência. Bom, é isso por hoje. Na próxima aula, nós veremos como São Paulo enfrentou esse julgamento, como usou esse tempo de espera em Cesareia e depois o seu caminho para Roma. Paz e bem a todos e sigamos o nosso caminho, sabendo que Deus nos conduz o nosso caminhar e cabe a nós seguir com prudência, com autenticidade o nosso caminho. Primeiro, conhecendo bem a nossa fé. Depois, sabendo que nós somos responsáveis pela transmissão ela a outras gerações. Por isso, buscar conhecê-la com dedicação, com pureza e com determinação. E é isso por hoje, pois é nele, com ele e por ele que vivemos. Esse é o nosso caminho de santidade. O Senhor esteja convosco e permaneça sempre no meio de nós. A paz esteja convosco. Até a próxima. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos.